Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da Educação Inclusiva, aqui do Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Chegamos hoje ao nosso último dia da nossa temática e do ano, não é? É a nossa última temática do ano e esse segundo dia nós encerramos o ano com o tema sobre os estudantes, não é? A organização da rotina do professor da sala de recurso. Falamos no momento anterior da importância da rotina para as crianças e para o professor do AEE. Então, nós vimos a importância desde do nascimento da rotina para nós, né, para nós seres humanos, desde o nosso nascimento. Essa rotina que é constituída pela mãe desde o seu nascimento, com os horários, com o que vem, o banho, o sono, o mamar, enfim. Essa rotina, a importância dela, a adaptação dessa rotina, não é? À medida que as fases vão aumentando, que as idades, que as crianças vão crescendo, novas rotinas precisam ser adaptadas para essa criança e aí sim tornar essa criança com essa rotina estabelecida vai ajudá-lo a se tornar um cidadão mais autônomo, uma criança autônoma, com decisões, sabendo o que ela tem que fazer, com autonomia. Para a criança com deficiência, essa rotina é ainda mais importante. Nós vimos isso no momento anterior. Hoje nós vamos dar algumas dicas para você, professor do AEE, que estiver atendendo esse estudante com deficiência, de como conseguir manter essa rotina. Está aqui a importância da rotina para o estudante com deficiência no AEE. Comportamentos inadequados da criança com TEA. Morder suas mãos e dedos, agitar ou balançar as mãos, comportamento autoestimulante que ajuda pessoas com autismo a regular suas emoções. Gritar, machucar-se ou bater com a cabeça em algum lugar. Não olhar para as pessoas ou não manter contato visual. Agressão física contra os colegas e adultos, como morder ou chutar. A maioria dos AEs já conhece essa característica da criança com TEA. Agora, o porquê desse comportamento dele? Então, é importante que ao receber essa criança no seu atendimento, o professor do AE perceba se ele está tendo esse tipo de comportamento, e a gente chama de comportamento inadequado, não é? E perceba o porquê desse comportamento. Será que ele está fazendo por birra? Será que é birra? O que é que está angustiando esse estudante para que ele fique tendo esses movimentos, esse comportamento? Então, é importante que o professor do AE observe bem em quais momentos isso acontece e quais são os gatilhos que acontecem para que esse estudante promova esses acontecimentos, esses comportamentos. Bom, uma primeira sugestão aqui seria para a criança com autismo, use o reforço positivo. Não adianta você dizer à criança não, não e não. A gente não deve ressaltar o negativo. Não faça isso, e sim faça aquilo, certo? Então, esse reforço positivo com crianças com TEA e autistas é importante. Reforço positivo sempre. Ensine técnicas para manter a calma. É importante manter essa calma, esse estudante que está nervoso, que está com esse tipo de comportamento, trabalhe com ele uma respiração. O professor deve, claro, sempre manter-se calmo e passar essa calma para esse estudante. Então, chame-o para trabalhar com a respiração, não é? De respirar, inspirar e expirar com calma, para que ele vá aos poucos se acalmando. Outra dica seria o controle do ambiente em que a criança está presente. Muitas vezes a gente não percebe porque não nos incomoda, mas a criança autista, a criança com TEA, ela se incomoda com determinado objeto ou movimento que a gente não percebe. Então, fique atento
esteja com uma sala sempre organizada, com um aspecto tranquilo, silenciosa, para que esse estudante se sinta bem, se sinta calmo, se sinta tranquilo e à vontade para trabalhar, para ficar naquele ambiente e assim progredir melhor na sua aprendizagem. Bom, outra dica, siga as rotinas. Nada mais importante do que a rotina para a criança com TEA. Ela prever, ela saber o que vai acontecer em seguida, diminui o nível de ansiedade dela. E com isso, ela tem um controle melhor do seu comportamento. Não é novo, ela já sabe qual vai ser o tipo de comportamento que ela deve ter, que tipo de atividades que vão acontecer ali. Então, siga sempre a rotina, é muito importante a questão da rotina com o estudante com TEA. Bom, outra dica, comunique-se com clareza. É importante, todas essas dicas são importantes, mas a criança agitada, o professor não deve se agitar também. Olhe para ela com calma, com uma voz tranquila e comunique-se com clareza, com frases curtas e objetivas com essa criança. Bom, hoje também trouxe algumas dicas para trabalhar com as crianças com deficiência intelectual. Fale com as crianças usando palavras simples, mas não palavras infantis. As pessoas têm a tendência a olhar para uma pessoa com a deficiência intelectual, não é? E conversar com ela como conversam com crianças. Então, perceba a idade, veja qual é a idade dessa criança, desse adolescente, desse adulto lá do EJA e converse com ele sem ser uma linguagem infantil. A gente consegue entender qual é o nível de diálogo que ele tem, que ele pode manter, mas sem infantilizar essa pessoa, essa criança, esse adolescente. Outra dica com o trabalho do AE com uma criança com deficiência intelectual, e aí nós trouxemos 5, faça pedidos claros e precisos, é importante. Mantenha-se calmo e esteja pronto para reformular seu pedido de várias maneiras. Use exemplos concretos com frequência, diminua a abstração. E para confirmar se uma criança entendeu sua mensagem, peça para que ela repita, mas não diga repita, não é? Vá com um jeito e com outro tom, peça para que ela diga qual foi a informação que você repassou. Então, veja que essas dicas de trabalhar com a criança com deficiência intelectual também não estão longe, não é, de como se comunicar com a criança com TEA. Essa clareza na fala, essa tranquilidade na voz, ela precisa ser também trabalhada, construída com esse estudante com deficiência intelectual. Trouxemos também algumas dicas de como trabalhar com esse estudante na sala de recurso com a deficiência auditiva. Use recursos visuais. Tente usar libras para se comunicar. E aí eu queria fazer uma ressalva. Se esse estudante e a família dele, que você já conversou, ela prefere um implante, a criança tem um implante coclear, e aí ela prefere a oralização, então o professor do AE tem que conversar com a família e saber, não é, como ele vai trabalhar, como ele vai conversar com essa criança. Se a família prefere que seja introduzida libras, se respeita a decisão da família. Se a família prefere que seja trabalhado com essa criança oralização, então o AEE vai trabalhar oralizando com essa criança. Ele não vai oralizar a criança, mas ele só não vai utilizar a libras. Por isso é importante conversar, conhecer essa família e saber quais são os tratamentos e os encaminhamentos que estão sendo feitos com essa criança. Não é porque é surdo que eu vou ensinar libras, não é porque é cego que eu vou ensinar braille. Tem que ter essa conversa com a família para um melhor direcionamento no seu atendimento, professor. Mais uma dica do como trabalhar com a criança
com deficiência auditiva, evite falar enquanto escreve. Escolha um local longe da janela e porta. Bom, vou voltar aqui e concluir aqui. Longe da janela e porta, porque esse estudante com surdez, esse estudante surdo, ele tem uma percepção visual muito grande. Por isso, o professor deve trabalhar com o maior número de imagens possível. Então, dito isto, é importante também que o professor coloque esse estudante numa posição em que ele não fique de frente a uma janela ou uma porta, porque qualquer movimento vai atrair a atenção dele. Então, é importante que ele fique em um lugar que não haja esse movimento, certo? E eu coloquei também, evite falar enquanto escreve, não é? Se esse estudante ele tem um implante coclear, você vai escrever e vai falando, e aí ele não vai prestar atenção, porque ele está observando. Lembre-se que, por mais que ele tenha um implante, ele procura o recurso visual. Então, é importante escrever e depois olhar para esse estudante e falar. Se for o caso de Libras também. Na nossa rotina, a gente tem o hábito de escrever e já ir falando. Se você vai trabalhar Libras com esse estudante, procure evitar esse comportamento. Bom, e algumas dicas também sobre o estudante com deficiência visual. Algumas dicas aqui. Utilize materiais com diferentes texturas na elaboração desse material didático. Ao orientar ao seu aluno cego que direções seguir, o faça no modo mais claro possível. Então, vai para frente, à direita, à esquerda, 2 passos, sem dizer ali, aqui, essas palavras não se usam com deficiência visual. Aqui, ali. Então, procure dizer à sua direita, à sua esquerda, 2 passos mais ou menos. Coloque esse tipo de comunicação, de informação, para ficar mais claro para ele. Outra dica seria: dê mais tempo para o aluno cumprir suas tarefas, ele precisa desse tempo. Utilize as tecnologias assistivas. Bom, eu vou encerrar aqui. Bom, usar as tecnologias assistivas para o cego é muito importante. Estão aí várias tecnologias, os smartphones já estão aí podendo baixar aplicativos onde as pessoas cegas podem se comunicar tranquilamente através da fala, o leitor de tela. Então, é importante que o professor se atualize em relação a essas tecnologias para trabalhar com esse estudante cego. Como eu disse logo no início, não é porque ele é cego que vamos introduzir o braille. Precisa ter essa conversa com a família, precisa saber que tipo de orientação médica ou da vontade da família, qual seria. E qual seria da criança, é o principal, não é? Nós podemos saber do que o médico, a equipe médica sugere, a família sugere, mas muito mais importante é perceber a que método essa criança se adapta. E é importante que o professor tenha conhecimento dos vários métodos que podem ser utilizados com essa criança cega, inclusive as novas tecnologias. Bom, por hoje é só. Eu agradeço vocês terem ficado até aqui e te espero no nosso próximo momento. Até mais!